Trilhar o caminho do Reiki é uma caixinha de surpresas e é extremamente agradável. Quando nós iniciamos no nível 1 do Reiki, naturalmente desperta em nós o desejo de continuar aprendendo mais, ampliando mais o nosso estado de bem-estar, de felicidade natural, de paz, de equilíbrio físico, mental, emocional, recuperação da saúde e assim por diante. E é natural nós imediatamente pensarmos no nível 2 do Reiki. Algumas pessoas realizam a iniciação nível 1 e 2 junto, e outras pessoas escolhem um caminho individual. Primeiro o nível 1, depois o nível 2, assim por diante. E quando nós chegamos no nível 2, ele realmente nos leva para um outro lugar dentro do nosso ser, um lugar chamado de transformação, porque de verdade nós vamos começar a viver uma outra realidade. Nós vamos transformar sintomas, nós vamos escolher um novo estado mental, um novo estado emocional para habitar. E como isso é possível? No nível 1, nós despertamos o nosso corpo para começar a enxergar uma vida que até então parecia só ser aquela vida normal, de dor, de sofrimento mental, de sofrimento físico, de densidade. Mas aí você iniciou no nível 1, limpou o seu campo físico e abriu a cortina da sua sala. E começou a enxergar um horizonte na sua frente, como um pôr do sol no fim de tarde, como agora que estou assistindo. E aí você já pensa no nível 2, porque você quer continuar essa sua evolução pessoal. Você quer continuar se sentindo muito maravilhosamente bem. Aí você vai para o nível 2 do Reiki. Oi gente, eu sou a Tatiane Psiuto, sou mestra em Reiki, sou mentora de alinhamento interno com o ser e terapeuta vibracional integrativa. E hoje eu escolhi falar do nível 2 do Reiki, dando aí sequência ao vídeo anterior que eu falei do nível 1. E o nível 2 do Reiki eu acho assim maravilhoso, porque é o nível da transformação. Ele é chamado assim, a transformação. O nível 2 é o nível mental e o nível emocional. No nível 2 do Reiki, o reikiano é iniciado na energia, referente ao nível 2, e vai receber duas novas iniciações com dois novos símbolos. O Honsha Zeishonen, que é um símbolo do campo mental, e o Sei Reiki, que é um símbolo do campo emocional. Por que novamente recebe uma iniciação na energia Reiki? Imagina assim, que no cosmos está a grande porção da energia Reiki infinita. E quando você faz a iniciação pela primeira vez no nível 1, você consegue canalizar uma quantidade de energia. Porque você está acostumando o seu corpo a uma nova realidade vibracional, para que ele seja mais sutil. Os chakras vão começar a aumentar de tamanho, vão começar a canalizar mais energia, você vai começar a sustentar mais energia no seu campo físico. Até porque ele passou por uma limpeza, certo? Então no nível 2 você vai canalizar uma outra quantidade de energia, um pouco maior. Mesmo que seja uma iniciação 1 e 2 junto, você vai canalizar já uma quantidade maior de energia, certo? Então no nível 2 você começa a canalizar uma quantidade maior de energia, porque agora nós vamos trabalhar além do campo físico, o emocional e o mental. Então realmente nós vamos começar a transformar os sintomas físicos, trabalhando na origem, que muitas das vezes, 100% dos casos, está no campo mental e no campo emocional. Primeiro no campo mental, porque a mente humana cria tudo, ok? Todo sofrimento humano vem da mente humana, isso é muito falado entre os monges, isso já é falado inclusive pelos seres multidimensionais, os pleidianos falam dessa corrente, os arcturianos também falam. Eu acredito que todos os seres de luz multidimensionais
com qualquer nome que nós estamos habituados aqui no planeta Terra, falam a mesma coisa. Todo sofrimento humano vem da mente humana. Por isso que o planeta Terra tem um sistema chamado Matrix, que é um sistema mental, ok? Com vários desenhos físicos, mas é mental. E é a mente humana que cria as emoções. Então, sentir raiva de alguma coisa vai criar a emoção da raiva. Sentir medo de alguma coisa vai criar uma sensação de insegurança no corpo físico, certo? E se você acredita que vai ficar doente quando completar 60, 70 anos, ao longo de 30, 40 anos da sua vida, você vai produzir uma certa doença, uma certa deficiência no seu corpo físico. Quando você acredita que vai falecer com 105 anos, esse é o meu caso, eu já estou aumentando os anos, você vai falecer com 105 anos, você escolheu isso, você acredita nisso. Quando você acredita que não vai ficar doente, você nunca fica doente. Tem pessoas que só de ouvir alguém falar que está doente, a pessoa já fica doente também, certo? Então, o sofrimento humano vem da mente humana. Por isso é tão importante meditarmos, por isso é tão importante o Reiki, também nesse processo de ajuda física, mental e emocional. Por isso que é tão importante ter pensamentos positivos, ou pelo menos procurar refinar ao máximo os pensamentos. É muito importante, porque hoje se fala muito de quinta dimensão, mas ela é uma frequência interna. A 3D é uma frequência também, porque a realidade física tridimensional tem pensamentos, tem sentimentos, tem uma realidade física, mas tudo é criado pela mente humana. Conforme nós vamos sutilizando o nosso corpo, e nós temos então a capacidade de armazenar mais energia, nós compreendemos cada vez mais que nós criamos a frequência que nós queremos habitar, ou seja, nós vamos para o nosso vórtex e nós vamos habitar qualquer realidade, nós vamos mudar de uma realidade paralela para outra realidade paralela no piscar de olhos. Por quê? Porque nós estamos escolhendo a frequência que queremos habitar. Então nós vamos trabalhar isso mentalmente, desprogramando, um sistema de crenças e programando para um novo sistema de crença mais positivo, certo? Então quando uma pessoa desenvolve, por exemplo, um desafio emocional como depressão, ansiedade, um câncer, muitas e muitas vezes nasceu da mente humana, Nós somos seres que produzimos esses sintomas de forma psicossomática. Então, nós precisamos trabalhar muito a nossa mente humana no sentido de treiná-la para aquilo que nós realmente queremos viver. Então, a meditação, cada vez mais voltarmos a nossa atenção para a nossa casa interior, assim nós vamos cessando o sofrimento humano, ok? Então, no nível 2 do Reiki, nós começamos a viver a transformação. A sensação nós tiramos um pequeno véu no nível 1, porque esse chamado véu do esquecimento nada mais é do que essa ilusão, de que nós não podemos, ou de que nós estamos aqui para pagar um certo pecado. Isso é um condicionamento social. Mas quando nós tiramos o nosso próprio véuzinho, a responsabilidade é nossa, individual, nós estamos ajudando o todo, que somos nós mesmos. Então, no nível 2, esse véuzinho vai afinar um pouquinho mais. Então, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça que a origem dessa dor de cabeça é muita preocupação, muita raiva, muitos pensamentos negativos, o Reiki vai ajudar você a transformar esses sintomas em sintomas positivos. Ou seja, vai ajudar a amenizar o campo mental, ok? Vai trazer mais tranquilidade para o campo físico, vai ajudar você a produzir sentimentos melhores, então vai amenizar também o campo emocional. O Reiki sempre atua na origem, mas como é que ele vai atuar na origem? Ele sabe que a origem da preocupação sua, da dor de estômago ou da dor de cabeça, vem do campo mental. Então ele vai colocar luz nesse campo. Você vai enxergar o que você não quer, que seria a sombra, os pensamentos negativos, e você tem a oportunidade de tranquilizar o seu campo. Olha, realmente esse pensamento aqui não está legal, deixa eu escolher outro pensamento. E você tem um Reiki para te ajudar nesse processo. Por isso que ele é o nosso amigo eterno. Não é fazer o Reiki e colocar na gaveta. É usá-lo todos os dias, ok? Então, se uma pessoa está com dor de cabeça, você vai pedir para o Reiki atuar na origem da dor de cabeça. E às vezes é isso, sabe? É um pontinho de preocupação batendo na sua tela mental, que você ficou alimentando, e quando vem o Reiki com aquela luz, te abre assim um campo, Fala, nossa, não era isso aqui, Não, na verdade não é nada disso que eu estou pensando que é, porque eu só estou pensando que é eu que estou criando isso aqui. Um exemplo disso, eu sou uma pessoa
E eu sempre falo isso. Hoje, não. Mas eu fui uma pessoa que eu criei a birra, eu criei a raiva, eu criei a dor de cabeça na infância, né, a enxaqueca. Essa é a minha experiência, pessoal. Então, com 6, 7 anos, eu comecei a ter muita dor de cabeça. E a explicação naquele momento, né, é que isso vinha de família, genética. Hoje eu não acredito nessa crença, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam na genética, que as coisas são passadas por genética. Pode acontecer, naturalmente. Não estou discordando de nenhuma pesquisa científica. Mas eu estou falando do meu exemplo. Nós fomos condicionados a acreditar em crenças. E tem um sistema de crenças que esse é o grande objetivo de estarmos no planeta Terra, recuperando o nosso poder pessoal, a nossa autoconsciência, né, e nos alinhando à nossa fonte de energia, a mudar o sistema de crenças. Então eu criei enxaqueca. E aí, conforme eu fui tendo mais consciência disso, isso adulta, porque eu também tive muitos pensamentos negativos, a minha vida vivia, sabe, aquele caos, até os 24 anos mais ou menos, eu também tive que aceitar que eu tinha criado a enxaqueca, porque nós criamos tudo, né? Aí eu aceitei que eu tinha criado a enxaqueca e eu comecei a ressignificar isso. E eu comecei a entender que eu tinha criado a birra. Naturalmente eu tinha muita raiva, eu sentia muita raiva por conta dessa birra. Aí eu tive também que baixar a resistência do campo, porque às vezes a gente sabe que fomos nós mesmos, né, os causadores daquela dor física, mas aí vem a resistência em aceitar, em entender e renunciar àquele sofrimento, que aí é o nosso desejo interno, né, o nosso livre-arbítrio. Por isso que o Reiki sempre vai ser um grande amigo, um complemento, um companheiro para todas as nossas horas, né? Por isso que ele veio mesmo para essa terceira dimensão, para nos ajudar, ok? Porque eu entendo que tem horas que parece que não tem uma saída, né? Eu ouço isso de clientes, nossa, parece que não tem uma luz, não tem uma saída, mas tem. Às vezes a gente está numa realidade paralela, né, alimentando uma frequência que não é legal, mas aí a gente escolhe para uma outra frequência, nossa, muda, né? Você até se pergunta, por que eu estava pensando aquilo, daquela pessoa, daquela situação, preocupada com o trabalho, não faz sentido nenhum, olha como é que eu estou agora. Tipo, questão de 2 segundos, você mudou completamente uma situação. Então, o nível 2 do Reiki é esse nível, a transformação. Também não significa que o reikiano só vai aplicar energia nível 2, que agora vai ser, né, a energia que a pessoa vai canalizar, e usar somente os símbolos Hon, Shazé, Shonen ou Serreiki porque a pessoa disse que estava com dor de cabeça ou disse que estava com ansiedade. Não, o reikiano vai passar a usar todos os símbolos. Ah, mas a pessoa só está com dor de estômago. Sim, mas a dor de estômago ela não é só física. Ela teve uma origem no campo mental, porque o estômago está ligado ao plexo solar e o plexo solar está ligado ao campo mental. Então, naturalmente, esse campo criou a dor de cabeça, por qualquer que seja o motivo, e criou uma emoção negativa. Ou seja, então você vai trabalhar em conjunto, campo físico, mental e emocional. E aí você percebe que, ao utilizar os 3 símbolos juntos com a energia fica muito mais forte. Um tratamento que ia durar 50 minutos no nível 1, com o nível 2, a depender da situação, 30 minutos você já fez uma aplicação de Reiki. Porque, gente, não é o tempo de aplicação, tá? No nível 1, como é uma aplicação física, e a pessoa está iniciando, né, você tem uma demanda. Mas pode ser que esse tempo reduza também. Agora, o nível 2, automaticamente você vai reduzir esse campo. Vai chegar uma hora que você vai sentir no campo, o reikiano sente no campo, que a energia já cessou. A quantidade de energia que aquela pessoa estava disponível para receber já cessou. Mesmo que você diga assim, mas Tati, eu fiquei 5 minutos em um chakra e eu fiquei 2 no outro, mas a gente não vai contar tempo. Tempo é uma ilusão da terceira dimensão. Você vai ficar o tempo que você sentir naquele chakra. E tem chakra que você vai ficar 10 minutos. Tem chakra que você vai ficar 1 minuto. E não é sobre tempo. É sobre a quantidade de energia que aquela pessoa está disponível no momento para receber. Que ela está compatível para receber. Cada campo é um campo. Então você não vai aplicar Reiki em 10 pessoas igual. Você vai ver que cada pessoa vai ter uma demanda diferente. Às vezes você vai começar pelo frontal. Às vezes você vai começar pelo chakra cardíaco. Muda, as dinâmicas mudam, né? O Reiki é sempre uma caixinha de surpresa e cada pessoa vai te mostrar um mapa diferente, certo? Então não é sobre tempo, é sobre a quantidade de energia que a pessoa está disponível para receber, que você pode naquele momento canalizar para a pessoa também. Quanto mais nós usamos o Reiki, mais o nosso campo fica adequado para canalizar mais energia, então você vai suportar mais energia.
tá certo? Sem usar a sua energia pessoal. Quando nós falamos de uma pessoa que está atendendo com a terapia Reiki, a partir do nível 2 nós podemos dizer sim que o reikiano é um terapeuta integrativo, porque aí ele vai atuar na onde? No campo físico, mental e emocional, não somente no campo físico. Porque agora sim, você vai começar a conversar com a pessoa que a dor de estômago dela tem origem mental. Ok? Por quê? Porque o plexo solar está ligado ao campo mental. E que é importante a pessoa olhar para os seus pensamentos, olhar para as suas emoções, acolher as suas emoções. Então, assim, já te coloca em outro lugar. Então, já vai para uma narrativa junto com o atendimento. Então, o reikiano vai estruturar o seu atendimento em 1 hora, em 1 hora e meia, com atendimento, com conversa, com acolhimento. E lembrando que, às vezes, também o terapeuta Reiki, ele é um psicólogo, né? Então, ele vai estender esse atendimento de uma outra maneira. Cada pessoa vai organizar o seu atendimento da maneira que sente, ok? Da maneira que está sendo intuído pelo seu ser interior, porque você não está sozinho fazendo esse atendimento. Existem seres de luz com você. Mesmo que você diga, eu sou totalmente cética ou cético e não tem ninguém do meu lado, você vai observar. E o próprio receptor da energia, né, o cliente que está recebendo a energia, muitas vezes pode relatar, nossa, eu senti muito mais mãos sobre o meu campo do que somente 2 mãos, ok? Então, é como eu digo sempre, né? O trabalho é muito mais profundo e muito maior no invisível do que no campo visível. Isso é muito importante nós termos em mente, ok? Nós estamos aqui com um corpo físico transportando energia, mas nós não somos aqui. Nós estamos desfrutando da experiência física na plataforma Terra, ok? Cientes que nós estamos aqui também para se divertir, então nós não vamos alimentar tristeza, estamos aqui auxiliando os outros, mas nós não vamos comprar a crença que é nossa obrigação salvar o mundo. Porque essa crença de que temos que salvar o mundo é uma crença do sistema, né, 3D. Nós estamos auxiliando. Cada pessoa recebe o seu potinho de ouro e faz o seu processo se assim desejar. E o planeta vai evoluindo conforme os nossos pensamentos saem desse lugar de crenças negativas, de pensamentos negativos. Isso vai suavizando o campo. Por isso aqui o grande trabalho é manter pensamentos positivos e usar, né, o Reiki para manter a integridade, a harmonia dos nossos pensamentos, da nossa mente. Mas é claro que vai demandar, sim, uma atenção nossa pessoal, né, uma dedicação nossa em escolher mudar crenças, em escolher sair de um sistema de pensamentos e ir para outro sistema de pensamento, certo? Então, o Honsha Zechonen, ele é um símbolo caracterizado também pela cor azul índigo, tá? Justamente que ele tem essa conexão com a mente, conexão também com o cosmos. Já o símbolo do Seireiki está com a cor verde. Essas cores foram visualizadas pelo Sansei Mikao Usui, ok? O verde, fazendo referência ao símbolo do Seireiki, já é uma cor que nós associamos à cura, né? E o Seireiki, ele está ligado ao chakra sexual. Tá? Por quê? Porque o chakra sexual é um chakra das emoções, né? O elemento água. E realmente, né? São as emoções nossas aí que ditam, né, a nossa experiência humana, porque nós somos seres emocionais. Então, a pergunta é, como eu quero me sentir? Eu vou escolher a emoção que eu quero sentir, alegria, tristeza? De repente você diga, mas agora eu estou numa emoção de tristeza. Então, você precisa escolher a emoção que você quer seguir. Mas é claro que vão ter os pensamentos, então vai ser um pouquinho por dia, ok? Olha como tudo volta para nós de novo. E o Honsha Zechonen está ligado ao plexo solar, que é ligado ao campo mental, né? Um dos maiores desafios aqui da experiência humana. Mas também o Seireiki está ligado ao chakra cardíaco. E o chakra cardíaco está ligado à glândula timo, a mais importante do sistema imunitário. Então, já entendemos que se as nossas emoções não estão muito interessantes, equilibradas, muitas vezes a nossa imunidade baixa, né? E aí vem aí alguns processos até com gripes, resfriados, por mais que tenha assim, uma explicação, né, de agentes patológicos externos, mas quando voltamos a atenção para o nosso ser, identificamos que a origem está em nós mesmos, ok? Já que o externo é um espelho nosso, ok? Por mais que a mente humana ou todas as explicações externas digam o contrário,
sempre importante revisitar o nosso ser e ver o que está acontecendo com a gente, tá certo? E é isso, pessoal. Naturalmente, o Seireki não é um símbolo japonês, tá certo? Assim como o Shokuhei teve origem no taoísmo, o Seireki é um símbolo chinês, ele é muito associado com o símbolo do dragão. E o Honsha Zeishonen é um símbolo japonês, tem 22 traçados, é um dos símbolos mais difíceis, né, para nós escrevermos, desenharmos. E ele é chamado de Kenji, ou seja, uma frase, tem vários significados aí nos seus traçados. Ou seja, toda essa união, né, de culturas e povos, não por acaso, se encontram, né, para dar essa força para o Reiki e para nos auxiliar também, tá certo? Claro que tem outros nomes de Reiki e tem outros símbolos também com outros nomes, né? No xamanismo tem outros nomes, o egípcio tem outros nomes, só o Kahuna tem outros nomes, ok? Mas aqui eu tô falando específico do Reiki Usui Tibetano Kahuna, que é a minha linhagem, né? Quando eu faço a iniciação no Reiki. Mas como eu digo sempre, o Reiki tem uma única origem no cosmos. Cada cultura e cada pessoa ressoa com uma maneira, com um nome, com um símbolo, né? Que vai conversar melhor com o seu campo vibracional. Mas não existe um Reiki melhor ou um Reiki pior, não existe um terapeuta melhor ou outro pior. Existe a dedicação e a quantidade de energia que aquele terapeuta está canalizando, porque ele está, né, praticando bastante aquilo, né? E lembrando que toda vez que nós aplicamos Reiki em uma pessoa, seja presencial ou à distância, nós estamos ali canalizando 30%, né? Então, assim, o nosso campo está, né, passando ali por vários processos junto. E isso é muito gostoso. Agora, o nível 2 também, pessoal, ele é o nível que nós podemos enviar Reiki à distância, tá? E quem ajuda muito e é responsável por esse processo é o símbolo do Honsha Zeishonen, ok? Ele é um tempo ali que rompe as barreiras do tempo e espaço, que já não existem, né? Mas a gente está num tridimensional, então ele ajuda a permitir que a energia se manifeste no outro campo. Então, a partir do nível 2, nós enviamos Reiki à distância, nós realizamos tratamentos à distância, nós realizamos ali também a caixinha de pedidos, o caderno e outras técnicas referentes ao nível 2, tá? Mas as técnicas mais importantes do nível 2 realmente é essa, né? Você poder fazer uma programação de um tratamento por dias, como, por exemplo, tem uma pessoa que está internada, está na UTI, como que você vai aplicar Reiki nessa pessoa? Se essa pessoa precisa receber Reiki todos os dias para auxiliar na sua recuperação, você vai fazer uma programação. Então, é a partir do nível 2 que nós realizamos a programação de um tratamento. A partir do nível 2, realizamos um tratamento à distância, realizamos a caixinha de pedidos, realizamos o caderno de pedidos do Reiki, tá certo? Então, é sempre ali a partir do nível 2. Realizamos também a técnica do joelho, a partir do nível 2, a técnica do joelho é a técnica que nós podemos tanto enviar Reiki à distância, como enviar Reiki à distância internamente para nós mesmos, tá? Então, assim, é a partir do nível 1. Eu digo que o nível, a partir do nível 2, eu digo que o nível 1 ele se torna um pouco mais longo, no sentido de ter mais teorias, história, assim por diante, que é importante entender essa base da história do Reiki também. Por que que tem essa base com Sansei Mikao Usui, Shukiro Hayashi, Hawayo Takata, ok? O nível 2, ele é basicamente a prática, né? Vamos agora transformar os sintomas. Então, é assim, a atuação direta, né? Muito importante, certo? Então, eu deixo aqui para vocês mais esse áudio incrível, né? Uma aula, uma super aula para vocês. E é uma delícia sempre poder falar do Reiki, tá? Um beijo, pessoal!